aluno, tudo bem com você? Não sei se é bom dia, se é boa tarde ou se é boa noite, não sei que hora que você está estudando aí para o seu concurso. Eu sou a professora Thelma Freires, sangue na caneta. Professora, que negócio é esse de sangue na caneta? Sabe o que eu falo para os meus alunos? Na hora da prova, um item é capaz de deixar 200, 300 candidatos atrás de você. Então, na hora da sua prova, não é a emoção. Na hora da sua prova, é sangue na caneta. Você tem que marcar com precisão, com objetividade, para que a sua posse venha rapidinho. Eu sou professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional. A nossa proposta para as nossas próximas aulas é a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, Lei 9394/96. A LDB ela tem sofrido muitas atualidades e a gente tem cada vez mais percebido que elas têm mudado nos mais variados artigos. Teve alteração recentemente em 2018, não acredito, professor. Teve 2013, uma gigantesca, 2014, 2015, 2016, 2017, aquela discussão toda acerca da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E agora, em 2018, teve também uma mudançazinha que a gente vai abordar aqui. Com certeza vai ser uma aula super produtiva. Eu espero você sua companheira nas próximas aulas e você com certeza vai gabaritar sua prova. Acompanha comigo lá na tela, vamos olhar lá? Vamos estudar então a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Olha lá, muito bem para você, LDB. Não esquece que a LDB, ela conversa com as outras legislações. Ela conversa com a Constituição Federal de 88 e ela conversa com as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, a gente precisa saber exatamente o que tem em cada um desses dispositivos legais para que na hora da prova você seja fiel ao comando da questão. Porque você não sabe qual é a banca e a banca normalmente coloca no comando. Julgue os itens acerca da LDB. Julgue o item ou as assertivas acerca da Constituição. Ou ela pode colocar num mesmo item um combo completo. Julgue o item acerca da Lei de Diretrizes e Bases, a Constituição Federal, Diretrizes Curriculares Nacionais e legislações pertinentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos começar? Então, olha lá. Para você, já de início, o que essa legislação fala da educação? Coloquei algumas imagens porque eu acho que é muito interessante que a gente associe. Estudar legislação, às vezes a gente fica um pouco saturado, né? Mas não vai ser o nosso caso, não. Olha o que o artigo 1º diz para nós. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem aonde? Aí ele dá uma sequência para você. Vida familiar, convivência humana, trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, as organizações da sociedade em geral e ainda manifestações culturais. Então, foi importante o que ela disse. Por que foi importante, Thelma? O importante foi porque ela chegou para você e disse que ela reconhece que a educação se dá em outros espaços. Thelma, não entendi, para fins de prova isso é importante? É muito importante, porque você vai estudar e vai fazer questões acerca de tendências pedagógicas, relação professor-aluno, didática, elementos do planejamento, um monte de coisa. E lá, algumas questões abordam exatamente isso. Só existe educação na instituição formal, escola? Não, aluno. Existe em outros espaços. E quem está reconhecendo isso é a nossa mãe aqui, olha só. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Ela reconhece, então ela já vem e diz no seu primeiro artigo, artigo 1º, da educação. O que é educação? Onde ela entende que acontece a educação. Isso é muito importante para você, tá bom? Vamos continuar. Então, eu coloquei para você algumas imagens ilustrativas para você compreender o que ela está querendo dizer. Que existe educação na convivência humana, de forma geral. Então, seja com as famílias, seja lá nos seus movimentos de bairro, enfim, tudo isso, ok? Vamos adiante. Logo depois, no seu artigo 2º, ela vem ali com os incisos e aí ainda que ela determina para você, finalizando o artigo 1º. Esta lei, olha como ela é agora, aquela mãe que puxa mesmo a orelha. Esta lei, que lei? LDB, disciplina a educação escolar. Eu posso colocar o meu bedelho, o meu pitaco na educação que acontece dentro da casa do menino? Não posso.
Thelma, me explica isso. Olha o que acontece. Tem uma linha pedagógica nascendo agora, na verdade ela não está nascendo agora não, ela está tornando-se mais divulgada por agora, que é a história da pedagogia domiciliar ou educação domiciliar. É uma vertente que prefere que o aluno seja alfabetizado, educado em casa. Ele não quer que o seu filho vá para a escola. Thelma, isso pode? Pode, claro que pode, o pai quer. Thelma, e aí o que a gente vai fazer? Nada. Olha o que a LDB disse. Leia aí. Esta lei disciplina a educação que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Fins de prova. Ele pode te perguntar, olha só, estou te dando um artigo só, com 2 incisozinhos simples. Se você for ler aí no seu material de estudo, se você for riscar aí no seu material de estudo, você vai perceber que isso aí dá isso aqui. Um pouquinho do seu caderno. Mas olha a riqueza de tudo isso. Ela reconhece que a educação acontece em outros espaços, que não necessariamente só na escola. Porém, ela vem muito respeitosamente e diz, nós só podemos disciplinar aquela que acontece predominantemente na instituição. Olha lá comigo na tela. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Por isso que eu coloquei aí para você a imagenzinha, ó, da escola. Ela já disse que não é só na escola, disse lá no artigo, que também é em outros espaços, convivência em geral. Mas ela vem aí no inciso e diz, nós colocamos a nossa disciplina na que acontece em instituições próprias. Depois ela ainda coloca lá para você, a educação o quê? Escolar. E aí eu tenho muita preocupação com os verbos, porque quando a gente estuda legislação, e aí na hora da prova você pega o gabarito da banca, você percebe, meu Deus do céu, eu estava tudo certo no item. O que estava errado? Às vezes o verbo. Deverá, poderá, será. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Olha o que ela diz aí. A educação escolar deverá. Não é facultativo, é imperativo, estou mandando, tem que ser assim. Eu quem? Eu a legislação. Deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Você vai ver já já que ela retoma, numa outra parte da legislação, essa preocupação que ela tem com a preparação para o trabalho. Vamos avançar? Vamos lá, segura. Próximo artigo aí. Na verdade, ela vai agora definir a legislação por títulos. Você viu que no primeiro título ela trouxe da educação. Então, ela definiu a educação, ela listou a educação e aí ela falou o que ela reconhece. Agora ela vem aqui dizer para você que essa educação ela tem uma alma. Como assim a alma, Thelma? Os princípios. Os princípios de uma legislação é a essência dessa legislação. Quando, por exemplo, alguém fala para você assim, você é capaz de roubar, você é capaz de matar, você é capaz de mentir, aí você fala, não, isso é contra os meus princípios. O princípio, a verdade, é o que pauta toda a sua prática. Então, você tem princípios familiares, princípios religiosos, princípios de vida. Os princípios, na verdade, é aquela questão subjetiva, intrínseca, que pauta as ações do sujeito. Aqui, no caso, o sujeito é a LDB. Então, ela vem trazer para você princípios e fins. Para que a educação foi pensada. É importante, Thelma? Muito importante. Então, façamos a leitura aí da belíssima. A educação, dever da família e do Estado. Estado aqui está com letra maiúscula, não é? Então, ele está dizendo que é o Estado que provê o cara, né? A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui? Deixa eu olhar aqui, só pegar aqui o marca-texto para você. Olha que interessante aqui. E eu brinco com os meus alunos que isso aqui é a tríade. A tríade que vai pautar um monte de questões de prova, dependendo da banca, ela bota fervendo mesmo. Então, qual é a finalidade da educação? Para que ela serve? Para o pleno desenvolvimento do educando. Essa é a primeira finalidade, tá? É a primeira finalidade.
Segunda finalidade, seu preparo para o exercício da cidadania. Está vendo aí como a educação não pode ser desvinculada de uma prática social? E também sua qualificação para o trabalho. Essa é a tríade? É. Deixa eu voltar lá para mim. Vamos pegar a nossa caneta novamente. Então, olha aqui. A finalidade é exatamente isso até aqui, isso até aqui e isso até aqui. Então, eu posso resumir isso? Pode. Para fim de prova, a gente faz aqueles mnemônicos. Eu gosto de brincar com o meu aluno. O pleno, a cidadania e o trabalho. Essa é a tríade que mantém a educação, tá? A finalidade da educação é essa. Eu reconheço que a família tem sua participação, que o Estado tem sua participação, mas a finalidade é essa: desenvolver o menino, prepará-lo para a convivência e a vida social e os deveres e exercícios sociais e também qualificá-lo para o trabalho, ok? Ficou claro para você, aluno? Então, não esquece da nossa tríade lá. Pleno, cidadania e trabalho, tá bom? Acompanha comigo lá na tela. Vamos olhar lá o que ele vai trazer para nós no próximo artigo da LDB. Agora ele vem trazer para você aqueles bonitos, trabalhosos. Por que são trabalhosos, professora Thelma? Porque a gente também tem eles na Constituição Federal de 88. Lá em números menores, bem menos. Aqui nós tínhamos até, como diz meu pai, Antonte. Até Antonte nós tínhamos 12. Agora nós temos 13. Ah, professor, é um número de azar. Não, não é número de azar, não. Nós temos 13 artigos. O 13º foi inserido, como eu disse para você, agora, recentemente, em março. Você estava lá comendo seus ovos de Páscoa, bem tranquilo, bem esquecido, e a LDB vem e atualiza para você mais um a princípio. Vamos olhar lá? Olha lá, acompanha lá. Você, sozinho, pleno aí, realizando seus estudos. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. O que eu te falei? Princípio é o quê? A essência que pauta todos os atos do sujeito. O sujeito aqui, no caso, é a LDB. Primeiro princípio, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Está percebendo aí? Quando ele se refere a acesso e permanência na escola, eu já estou te trazendo, por exemplo, o menino que mora longe, ele precisa do ônibus para ir para a escola? Precisa. O Estado tem que dar? Tem. Ok? Igualdade de condições. Igualdade de condições. Eu moro na cidade. Eu atravesso a pista, ando ali por uma avenida e chego na escola, muito tranquilamente. O outro está lá na zona rural, não. Ele precisa caminhar por quilômetros a fio. Então, igualdade de condições, acesso e permanência. Segundo aí, princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A escola é neutra. É isso que ele está dizendo nesse artigo, professora? Nesse princípio, perdão? Exatamente. Ele está dizendo que lá todo mundo tem direito a ensinar, aprender, saber, pesquisar, tudo isso. Então, a escola é um espaço da neutralidade. Não estou dizendo que ela é um espaço apolítico ou um espaço onde não se faz reflexão, mas, na verdade, ela é um espaço da liberdade. Pluralismo aí no terceiro princípio, ó, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O que são as concepções pedagógicas? Ah, professora Thelma, eu sei, a senhora vai me ensinar. Nós temos as liberais e nós temos as progressistas. Temos outras professoras? Temos. Essas aqui são as duas correntes mais famosas. Mas a gente tem aí os freires da vida, os freinês da vida, os Vygotsky da vida, as Montessores da vida. E essas pessoas pensaram a educação a seu modo. Então, eu posso ter uma escola militar? Pode. Eu posso ter uma escola que não adota livro nenhum, que não tem nem parede, nem professor?
Pode. Eu posso ter uma escola onde não tem seriação, onde os meninos, na verdade, são agrupados por nível de conhecimento, por aptidões, porque gosto de determinado... Pode, posso. Tem um princípio na LDB que diz que eu tenho pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O ensino pode contar com esse pluralismo. Próximo aí princípio, respeito à liberdade e apreço à tolerância. A cultura da paz. Nós precisamos de uma escola que promova uma cultura de paz, que promova uma cultura que, na verdade, agregue. Muito que bem. Mais um princípio aí, o ensino será ministrado com base nesse princípio, olha só. Coexistência de instituições públicas e privadas. Isso é importantíssimo, porque lá na frente, na legislação, nós vamos ler as competências do professor, as competências da instituição, as competências da União, dos estados, do município, do DF, e aí a gente tem aí instituições públicas e privadas. E a gente precisa de alguém cuidando dessas instituições. Ora, das públicas vão cuidar X, ora, das privadas vão cuidar Y. Por isso que no princípio da lei, ele já diz que vocês podem existir escolas públicas e privadas, instituições públicas e privadas. Próximo princípio aí para você. Gratuidade do ensino público. Olha a importância disso aqui. Ensino público. As bancas tendem a suprimir palavras da legislação. E quando você está fazendo o item de legislação, é letra da lei. Tem que ser exatamente como está a legislação. Então, ele está dizendo que o ensino vai ser gratuito se ele for em uma instituição pública, em um estabelecimento oficial. O que ele quer dizer, Thelma? Eu me preocupo porque, dependendo da banca para a qual você vai fazer a prova, ela coloca situações hipotéticas. Ela te conta uma história da carochinha e coisa e tal, e logo depois ela pergunta, à luz da legislação, a tal historinha lá que ela te contou, pode acontecer? O gestor agiu da forma correta? Por exemplo, eu posso cobrar do meu aluno taxas para a carteirinha, para isso, para aquilo? Olha, eu até posso prever isso no regimento e eu até faço isso como forma de organização da escola. Mas você está vendo aí que para fins de prova, para a legislação, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, todo e qualquer valor que for comercializado dentro de uma instituição pública oficial, a legislação tende a colocar o seu tentáculo. Mais um princípio para você. Valorização dos profissionais da educação escolar. Isso aí é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai trazer numa outra parte da legislação o precedente para que os docentes, os discentes, tenham plano de carreira. E aí ele vai valorizar esses profissionais da educação justamente falando como é que vai ser valorizado, que você tem uma redução de horário, que você tenha possibilidade de se ausentar para estudo, tudo isso vai ser colocado para você, tá bom? A gente vai agora tomar uma aguinha, até porque você já estudou bastante comigo. Professora, não terminou os princípios? Não terminou. Eu não te falei que são 13? Então, mais uma vez para você, sangue na caneta, te espero na próxima. Vamos lá? Até a próxima!